Olá, meu irmão, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe todos. Que Deus nos guie em graça, sabedoria, discernimento. Quem é de outra igreja que nos visita aqui? Vamos começar aqui, passando por aqui. Faça um sinalzinho com sua mão. Aqui. E aqui, tá aqui. Deixa eu ver. Aqui no meio, todos os irmãos aqui. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Lá também, seja bem-vinda. Aqui os irmãos que estiveram ontem, né? Glória a Deus, sejam bem-vindos mais uma vez. Que Deus abençoe vocês, que Deus derrame graça, amor e favor sobre vocês. Quem são os nossos irmãos aqui? Deixa eu ver, faz sinal com a mão. Não é possível, gente. Ah, bom. Sejam bem-vindos também, viu? Que Deus abençoe vocês também. Que bênção estar ministrando nessa noite. Deus nos incumbiu dessa tarefa de trazer uma palavra ao coração dos irmãos. E que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos direcione, nos ajude, nos dê graça e sabedoria, para que possamos cumprir aí esse propósito dele. Conferência maravilhosa, tema maravilhoso, né? E tema onde Deus fala conosco, onde Deus ministra coisas maravilhosas. A palavra do nosso irmão ontem foi maravilhosa. Acredito que amanhã o pastor Marcos vai trazer uma palavra maravilhosa. Acredito que Deus vai falar com vocês. Amanhã à noite o Breno vai encerrar. Irmãos, quem já teve a oportunidade de ouvir o pastor Marcos? Sentar com ele para tomar um café, para dar. Quem já foi na igreja do pastor Marcos? Cara, homem de Deus. Se você for ver lá no Instagram, postou o vídeo dele no Cid, né? Brenão, postou lá, eu vi lá, acabei de ver. Barbudão, aquele profetão assim, que você vai assim, é bênção do Senhor. Então vem amanhã, né, pela manhã. Vocês estão convidados também, viu? Vem tomar um café com a gente aqui. Tem culto lá? Tem. Se tiver culto lá, agenda lá, não tem problema. Mas se puder vir, fala para o pastor, vem tomar café todo mundo para cá amanhã, a gente vem tomar café aqui, né? Liga para ele, o pastor falou que é para você ir lá tomar café e ele levar a igreja para tomar café com eles. Vai ser bênção. Mas vem amanhã cedo que vai ser bênção do Senhor. Mateus, capítulo de número 22, versículo de número 37 e 38. O tema da minha mensagem é o Deus que amamos, o porquê de todo o coração. Quero falar sobre isso. Nós vamos entender um pouquinho o Deus que nós amamos. Ele é o porquê de todo o coração, amém? Mateus capítulo 22, versículo de número 37. Como de sempre, 34. Quem nunca viu, eu sempre falo um versículo, todo domingo, irmão, eu falo um versículo e depois eu peço para voltar 2, 3. 34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior dos mandamentos da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. 39. O segundo é semelhante a ele: ame a seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar, curva sua cabeça, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós glorificamos o Teu nome nessa noite. Bendizemos o Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado em nossos corações. Derrama nessa noite sabedoria, graça, discernimento da Tua palavra, que possamos sair daqui inspirados pelo Teu Espírito, motivados a viver uma vida diferente, a viver uma vida segundo a Tua glória, graça, amor e favor. Que o Senhor abra os nossos olhos, ouvidos,
mente e coração, para que possamos ouvir, enxergar, entender, compreender toda a tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, porque a tua palavra é eficaz e viva, penetra os corações, penetra o mais profundo da alma, e toca o nosso espírito, e muda o nosso espírito, transforma, traz vida. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém. Gente, eu tenho tanta coisa para falar essa noite. Posso ouvir um glória aí? Quantos estão com tempo? Quantos estão com tempo? Glória a Deus, fico menos preocupado com isso. E vamos lá. O Breno, quando ele produziu o texto, não sei se foi o Breno que produziu o texto do Instagram, foi você lá, alguém produziu o texto do Instagram, eles colocaram algumas perguntas, e eu puxei 2 perguntas para nós aqui. Será que temos cumprido esse mandamento de forma correta? Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento? Será que amamos a Deus como deveríamos amar? Essas 2 perguntas e umas outras, eles colocaram lá. Isso me chamou a atenção. Irmãos, trazendo essa pergunta para nós essa noite, será que de fato nós amamos a Deus da forma correta? Será que de fato nós vivemos, entregamos a nossa vida da forma que Deus quer? Esse texto é o mesmo texto que está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5. Nós precisamos entender esse mandamento. Nós precisamos entender o que Deus quer falar ao nosso coração. Em Deuteronômio está escrito o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o único Senhor. Ele começa desse jeito, dando uma ordem. Olha, ouve, ó Israel. Ouve, ó povo de Deus, o nosso Senhor, o único Deus, o único Senhor. Aí ele diz: amarás, pois, o seu Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Quando os fariseus perguntam a Jesus, Jesus responde com a lei, Jesus responde com o Antigo Testamento, e ele deixa bem claro: olha, ouve, ó Israel. Você acha que os fariseus não lembraram desse texto? Você acha que aqueles homens não lembraram desse mandamento de Deus? Ouve! É uma chamada de atenção, é uma chamada a destacar a importância daquilo que vai ser dito. Ouve, ó Israel, o Senhor é o seu único Deus. Nós temos um único Deus, amém, irmãos? Nós temos um Deus incomparável, nós temos o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que há de vir para julgar os vivos e os mortos. Nosso Deus, ele é único. E depois ele vai dizendo: ama o seu Senhor. Ama o seu Senhor, não com um sentimento simples, não com um sentimento abstrato, mas ame o seu Senhor de todo o teu coração, entrega a tua vida, entrega a tua alma, entrega todo o seu ser a esse Deus. Mateus, ele vai dizer 3 coisas, 4 coisas: coração, alma, força e entendimento. Não vou falar muito nisso, não sei se alguém vai entrar nesse assunto, não sei se alguém vai tocar, acha que não? Então eu vou falar um pouquinho, depois a gente vai conduzindo. Coração, quando Jesus fala de coração, Salmo 119, versículo 10 diz: de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Todo o coração, meu irmão, é a mesma coisa que dedicação, sinceridade na sua oração, sinceridade na sua busca, sinceridade naquilo que você está entregando a Deus. Quem já amou alguém aqui de todo o coração? Pode falar, irmão, todo mundo teve seu primeiro amor. Todo mundo já sofreu, todo mundo já emagreceu, todo mundo já cortou cabelo um dia, todo mundo já mudou, porque nós entregamos tudo que somos, nós entregamos tudo que temos, aquele amor, de toda a tua alma, a nossa alma, onde estão nossas emoções, nossos sentimentos, a nossa confiança, o nosso descanso precisa ser em Deus. Aquilo que nos aflige, aquilo que nos abala, aquilo que nos entristece, precisa estar em Deus. Ama, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, entrega tudo a Ele, entrega a sua alma, entrega seus sentimentos, entrega tudo aquilo que você está fazendo, que é agora a sua força, de toda a força. Quando está falando de força,
está falando das nossas habilidades. Entrega tudo que você sabe, entrega seus recursos para servir a Deus. Entrega seus dons. Não sei qual é o seu dom. Vendas, confeiteiro, pedreiro, médico, dentista, motorista, olhei para cá. Pastor. Faça com toda a sua força aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque é isso que Deus quer. Todo entendimento. Irmãos, nós precisamos saber o que nós estamos fazendo. Nós precisamos saber o porquê nós estamos servindo a Deus. Nós precisamos saber o porquê nós adoramos a Deus. Todo entendimento, dedique-se à palavra do Senhor. Para todos os textos aqui, irmãos, a gente tem um versículo, não estou lendo porque muita coisa para falar nessa noite. Nós precisamos aplicar todos os princípios do chamado de Deus em nossa vida. Tudo aquilo que a palavra de Deus diz, nós precisamos viver e cumprir. Sabe, o fundamento e a base da fé cristã, da religião cristã, ela é baseada em uma coisa: amar a Deus é a base da fé cristã. Você pode dizer amém por isso? Não tem como ser um cristão e dizer que não ama a Deus. Sem o amor a Deus, a nossa prática de fé, sem amor a Deus, a nossa religiosidade, ela se torna vazia, sem sentido. A nossa devoção não tem porquê, porque como nós adoramos um Deus que não amamos, como nós adoramos, entregamos a nossa história a um Deus que não amamos, não tem como. O amor a Deus é a base da nossa fé. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 e 3, o apóstolo Paulo está dizendo que todas as ações e os dons espirituais são inúteis se não amarmos a Deus. Podemos falar a língua dos anjos ou dos homens, mas se não houver amor, nada disso valeria. A segunda coisa que nós precisamos em um relacionamento com Deus, em uma explicação desse amor a Deus, é o relacionamento. Não adianta eu amar um Deus e não relacionar com Ele. Do que adianta eu amar a Sayonara e não relacionar com a Sayonara? Eu te amo, mas você dorme na sala, eu durmo no quarto. Eu durmo no quarto, você dorme na sala. Eu te amo, mas eu entro dentro de casa e não converso com a Sayonara. Não. O amor, ele vai crescendo em níveis de escala e que leva para esse relacionamento. João capítulo 15, versículo 9 e 10, Jesus os convida a permanecer no seu amor. Permanecer é estar ali, é dar continuidade àquilo que começou, ao chamado de Deus para nossas vidas. Nós precisamos relacionar com o Senhor, uma conexão constante. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém. Nós precisamos todos os dias olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu te amo. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, I love you. Eu solto uns ingleses de vez em quando. Você já falou com Deus em inglês? Não vou falar aqui porque isso é entre eu e Deus, Ele sabe meu coração. Estamos tranquilos. Mas eu falo em inglês com meu Deus, acredite você ou não. Eu falo. Nem imagine eu falando, mas eu falo. Não importa o idioma, fale com Deus, amém? Todas as manhãs acorde e diga: Senhor, eu te amo. Senhor, eu preciso do Senhor. É um relacionamento que cresce. Engraçado, base, amor, relacionamento. Segundo pilar, terceiro pilar, sei lá se eu vou falar de pilar, mas terceiro envolvimento de um relacionamento da base do amor é um relacionamento de obediência. Quem ama, quem se relaciona com Deus, ele parte para um outro nível: obediência. Irmãos, a verdadeira obediência surge do amor e não do medo ou da obrigação. Porque nós
Sabemos que a base da fé cristã é o amor a Deus, que essa base nos torna um relacionamento e que esse relacionamento nos chama a obedecer. Nós não temos medo, porque nós obedecemos a quem amamos. Nós obedecemos a um Deus que nos dirige, a um Deus que não nos deixa ter medo. Nós não servimos a Deus por medo. Nós não servimos a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Nós não servimos a Deus porque eu tenho medo de ficar pobre, irmão. Não. Nós servimos a Deus, amamos a Deus, obedecemos a Deus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu não dou dízimo e oferta porque eu tenho medo de ficar pobre. Não, irmão. Eu dou dízimo e oferta porque eu amo a Deus. Eu não prego porque eu fui chamado para pregar. Eu não falo de Jesus, não é porque é uma função de um cristão, não. Eu falo de Jesus para os outros porque eu amo a Jesus. Não é porque é um mandamento. Eu obedeço por amor e não por medo. Você tem medo de quem você ama? Você tem medo do seu esposo, da sua esposa, do seu namorado? Isso não é saudável. Isso não é saudável. Uma frase que eu ouvi uns anos atrás e eu fiquei bravo, mas não sabia como lidar com isso. Um pastor disse no altar: eu sirvo a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Irmão, eu era novo convertido. Eu falei assim, novo assim, né? Uns 3 anos de crente. É novo. O dia que sirvamos a Deus, será que essa palavra está certa? Ou não vou olhar para o cenário, não. Porque nós temos medo de ir para o inferno. Eu quero dizer uma coisa, talvez você já está lá. Eu não tenho medo do inferno, porque se eu for para o inferno, Deus sabe, eu mereci o inferno. Mas eu não vou, amém, gente? Não, ainda bem que eu vou morar no céu. Nós não podemos servir a Deus com medo. A base é amor, relacionamento, obediência, para que venha o próximo ponto: a transformação do nosso ser, do nosso caráter. Não adianta querer transformar o seu caráter sem antes restaurar o seu relacionamento com Deus. Eu preciso melhorar para ir para a igreja. Não vem não, irmão. Você não vai dar conta. Você vem para a igreja, você se relaciona com Deus e você vai mudando a sua história, a sua vida. Por quê? Porque é a sua transformação espiritual. Capítulo de João, versículo de número 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós não amamos porque nós fizemos coisas para Ele. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro e a nossa vida vai sendo transformada. Eu não preciso ser transformado para Ele me amar. Ele já me amou e eu vou sendo transformado dia a dia, segundo a sua graça, glória e favor. O último ponto desse relacionamento do amor, da base dessa fé cristã, é o amor aos irmãos. Nós amamos uns aos outros, amém, irmãos? Nós olhamos para os irmãos que não são da nossa igreja. Quando eu falo que não são da nossa igreja, não são da igreja local, porque eles são da nossa igreja de Cristo Jesus. Nós amamos, porque são os nossos irmãos. Quando eu vejo o irmão da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana, qualquer outro, das comunidades, nós amamos os irmãos, porque isso é o amor de Deus, que vai mudando a nossa vida, que vai transformando o nosso caráter. Nós precisamos entender o amor. Esse foi o primeiro ponto da minha mensagem. A pergunta que eu faço para vocês é: quem é esse Deus que nos direciona a amar Ele e amar o próximo? Quem é esse Deus?
Você já fez essa pergunta? Quem é o Deus que nós servimos? Quem é o Deus que nós adoramos? Sabe, existe uma importância em conhecer a Deus, meus irmãos. Existe uma importância em nos relacionar com Deus. Porque para amar a Deus verdadeiramente, nós precisamos conhecê-lo. Para amar a Deus verdadeiramente, nós precisamos saber quem Ele é. Se eu fizer uma pergunta para você, ou se você estiver num café na empresa que você trabalha, ou se você estiver em uma sala de aula e as pessoas te perguntassem assim: quem é o seu Deus? Quem é esse Deus que você fala que ama? Quem é esse Deus que você coloca na testa 100% Jesus? Quem é esse Deus? Você saberia responder? Porque o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser baseado num relacionamento de conhecimento. Não é um amor abstrato, uma resposta a Ele. Eu te amo porque o Senhor me amou primeiro. Não. Eu te amo porque eu sei quem você é. Eu te amo porque eu sei das tuas obras. Eu te amo porque o Senhor me salvou, me resgatou. Eu te amo porque o Senhor é Deus. Mas que Deus? Abra para mim Jeremias capítulo de número 9. Jeremias 29. Nós queremos conhecer de tudo, nós queremos saber de tudo, mas olha o que o profeta diz, versículo 23, Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se glorie, glorie-se nisto. Em quê? Em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Irmãos, nós não podemos nos gloriar na nossa sabedoria, nós não podemos nos gloriar naquilo que somos bons. Se tem uma coisa que nós devemos nos gloriar, é no conhecer e compreender a Deus. Nós precisamos saber quem Deus é, nós precisamos saber quem é esse Deus que nos salvou, que nos resgatou. Sabe, aonde conhecer a Deus? O maior erro de alguns de nós, ou de todos nós, por algum tempo da nossa vida, é querer conhecer a Deus através dos outros. Amém, irmão? Podemos conhecer sim Deus através dos outros, através da vida do seu pastor, através da vida do seu discipulador. Mas uma coisa que nós não podemos nos afastar é conhecer a Deus através da sua palavra. A palavra de Deus revela quem Deus é. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Não tem como conhecer a Deus sem a palavra de Deus. Por isso que muitos de nós têm um conhecimento raso de quem Deus é. Porque nós conhecemos a Deus por causa das experiências dos outros, que muitas experiências dos outros nem têm Deus, tem alma. Meus irmãos, a palavra de Deus é o meio pelo qual nós devemos conhecê-lo. Ler a Bíblia é o meio pelo qual nos tornamos sábios a respeito de quem Deus é. Precisamos meditar nessa palavra dia e noite. Dia e noite. Precisamos ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Porque depois que ouvimos a sua palavra, a gente passa para um outro movimento, que é um movimento pessoal e íntimo.
Muitos querem ir para esse movimento primeiro, conhecendo a Deus através do movimento pessoal e íntimo. Irmãos, quantos erros nós temos nesse caminho? Quantos erros? Por não conhecer a palavra de Deus, o liberalismo tem tomado conta da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por não conhecer Deus através da palavra e somente por uma experiência pessoal. Porque o pessoal, irmão, ele interfere muito a respeito de quem Deus é na nossa vida. Se você teve um pai que é mau, talvez abusou de você, e você olha para Deus como um pai, sem conhecer na palavra de Deus, você fala assim, não, Deus não pode ser pai. Deus é qualquer coisa, mas pai não, porque o meu pai é terrível. Não, Deus não pode ser, porque... Por que tem pessoas que passam fome? Deus não é o dono do ouro e da prata? Por que tem pessoas que ficam enfermos, igual o irmão pregou ontem? Será que Deus não sabe dessas coisas? Se você nasce num berço de ouro, Deus foi bom para contigo. Agora, se você nasce num berço pobre, Deus foi mal. Não, irmãos. Não é assim que conhecemos a Deus. Não é a partir das nossas experiências, a partir da palavra, para crescer a nossa experiência. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias criarão Deus para si. Conhecer Deus a partir das suas experiências é criar um Deus para si. Nós não podemos criar um Deus para nós. Tanto é que eu posso me deitar, homem com homem, mulher com mulher, e Deus me ama, vou para o céu. Não vai, irmão, vai para o inferno. Porque Deus declara que isso é pecado. Posso viver minha vida do jeito que eu quiser. Vai vivendo sua vida do jeito que você quiser. O conhecimento pessoal, ele passa de uma experiência com Deus. Eu não sei vocês, quem aqui já orou com alguém sabendo que a oração não vai dar certo? Quem aqui já orou com alguém? Você já orou, pastor Ginaldo? A gente ora, né? Pela graça e misericórdia. A gente instrui. Mas nós sabemos que não vai dar certo. Porque não adianta orar, irmão, sem obediência. Você pode orar para Deus abrir as portas. Você pode orar para Deus fazer tantas coisas. Mas não vai. Você pode, Deus, restaura o casamento, mas o cara é um cavalo, a mulher é uma égua. Não vai mudar onde o casamento? Não muda. Pode orar, irmão, para fazer jejum de 7 dias, 21 dias. Não vai. Você pode orar para Deus aumentar o salário, para Deus abrir porta de emprego, mas não quer trabalhar, não quer respeitar o patrão, não quer estudar. Não vai. Aí você instrui, irmão, estuda, trata melhor seu marido, trata melhor sua esposa, aí você ora, aí você fala assim, oh Deus, Jesus, 5ª vez que vem no meu gabinete, pela mesma coisa, e você fala, obedece a Deus, irmão, obedece a Deus, que é melhor do que obedecer a Deus. Aí sabe o que eu penso? Não conhece a palavra, criou um Deus para si, criou na verdade não um Deus, um pajé, que vai resolver os seus problemas. Conhecemos a palavra revelada de Deus. Conhecemos Deus intimamente, pessoalmente. E depois, quando nós estamos conhecendo nessa caminhada com Deus, Deus vai transformando a nossa mente, o nosso coração, moldando-nos à sua imagem e nos capacitando a amá-lo durante toda a nossa vida. Conhecimento de Deus é uma jornada contínua. Tiago capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Sabe, irmãos, a base para o relacionamento com Deus é o amor.
A base para esse amor é o conhecimento de Deus. Você precisa conhecer a Deus. Não somente como irmãos na igreja. Não somente nas reuniões onde tem 2 ou mais reunidos no nome. Mas intimamente e pessoalmente. Você precisa crescer na sua intimidade com Deus. Mais uma vez eu pergunto: quem é esse Deus? Quantos aqui conhecem os atributos comunicáveis de Deus? Levanta a mão. Quem nunca ouviu falar nisso, levanta a mão. Não tem problema não, irmãos, eu também não sabia o que é isso não. Ninguém levantou a mão, então eu vou saber que vocês sabem e não sabem. Eu quero trazer um pouquinho para vocês essa noite. Quem é esse Deus? Porque amar a Deus de toda a alma, de todo entendimento, de todo o coração. Eu sempre troco as ordens, não preocupa com isso. Te fará entregar tudo que você tem a esse Deus. Vou falar alguns atributos comunicáveis de Deus. O que são os atributos comunicáveis de Deus? São aquelas características ou qualidades de Deus que Ele se deixou revelar-se para nós. Como que Ele deixou revelar-se para nós? Através das Escrituras. Desde a criação até as cartas dos apóstolos, o Senhor deixou para nós quem Ele é. Porque eu não posso partir de um pensamento de que Deus é brasileiro. Se Deus fosse brasileiro, nós estávamos enrolados. Se Deus fosse americano, se Deus fosse judeu, se Deus fosse africano, não. Deus não está envolvido com raça nenhuma. Deus é Deus, Senhor dos senhores, e Ele escreveu para nós quem Ele é, independente de etnia. Eu não posso olhar Deus como brasileiro. Eu não posso olhar Deus como americano. Eu não posso olhar Deus como europeu. Eu tenho que olhar Deus como Ele é. E Deus, nas suas escrituras, deixou revelado para nós esses atributos, esses aspectos que Ele comunicou com nós. O primeiro aspecto de Deus é o amor. Já falei aqui. Amados, 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Aquele que não ama não conhece Deus, pois Deus é amor. Irmão, amor não é um sentimento, não é uma emoção passageira, é um aspecto essencial da sua natureza. Deus não criou amor, Deus Ele é amor. A primeira coisa que você precisa entender sobre os atributos comunicáveis de Deus é amor. O Deus que você adora, o Deus que você entrega o seu coração, Ele é amor. Mas Ele é amor em qual aspecto? Ele é amor no aspecto criativo. Ele criou o mundo e todas as coisas por amor. Quando Ele fez todas as coisas, Ele não fez porque eu vou brincar com esse povo. Estou fazendo nada aqui no céu mesmo, passando, arrumar um pouco de problema para nós. Conversando lá na Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito. Eles conversando lá e falaram assim, tá sem nada para fazer aqui mesmo, né? Vamos arrumar problema. O primeiro problema que eles vão criar na terra é o Flávio. Já pensou lá na frente. Eu sou um problema para Deus. Estou falando você não, tá, irmão? Mas Deus, Ele é amor quando nos criou. O amor de Deus, Ele é redentor. Porque Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. Ainda quando éramos pecadores. Quando você bebia corote, Deus te amava. Não é da nossa época não, né? Eu bebia pinga no bambu. Agora é da época do... meu Deus, bebia também. Ela lembrou. Pinga com mel, né? Deus nos amou. O amor de Deus, Ele é criativo. O amor de Deus, Ele é redentor. O amor de Deus, Ele é providencial. Ele cuida dos seus filhos, supra as suas necessidades conforme a sua vontade. Irmão, o amor de Deus, esse Deus que nós servimos, nós estamos conhecendo a Deus, amém ou não?
tudo que você precisa, Deus vai te dar. Se você não tem, porque você não precisa ainda. Mas tudo que você precisa, Deus vai te dar. Deus não te ama porque não te deu uma viagem para Dubai ainda. Porque se você precisa ir ali, é vermelho, por enquanto. Porque o dia que você precisa ir para Dubai, você vai. Deus te ama. Ele providencia tudo para você. Ele te dá tudo, irmão. Você não precisa ficar triste com Deus porque você não tem aquilo que você quer. Tudo que você precisa, você tem. O amor de Deus é paternal. Quer conhecer a Deus? Deus te chama de filho, adota você como filho, te recebe na família dele. Irmão, você faz parte de uma família, da família de Deus. 1 João capítulo 3, 11. Esse é o amor de Deus. Vocês estão conhecendo a Deus? Amor criativo. Quando ele criou o mundo, ele estava amando. Quando ele enviou Jesus para nos salvar, ele estava amando. Quando ele nos dá as coisas, é por amor. Ele nos chamou para a sua família, não é porque nós somos bonitinhos, é porque ele nos ama. O primeiro atributo de Deus é amor. Ele deixou-se comunicar. Quando vocês sentiram o amor de Deus aqui, diz amém. Você está aqui, irmão, porque Deus te ama. Porque você entendeu que Ele é amor. Segundo atributo comunicável, eu não vou falar todos não, tá, irmãos? Dependendo do autor, coloca um monte, coloca menos, mas de 9 a 13 atributos comunicáveis de Deus. Não vou falar quantos que eu vou falar também, porque você fica contando aí, já está acabando, já está terminando, então vou falar alguns. Segundo atributo comunicável de Deus, nós estamos conhecendo a Deus. Deus é bondoso. Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele refugia. A bondade de Deus refere-se à natureza benevolente, generosa, compassiva. Ela expressa a sua disposição em fazer o bem. Deus sempre quer fazer o bem. Deus sempre quer fazer aquilo que é bom para nós. Aonde se manifesta essa bondade de Deus? Irmãos, olha para a criação. Você acha que Deus foi bondoso a não nos criar tudo? As leis da física, olha a bondade de Deus. Olha a lei da gravidade. Muda alguns pontos da lei da gravidade. Ou não andaríamos, ou viveríamos flutuando. Não daria certo. Tem estudos, muda a quantidade de sal no mar, teríamos problema. Os peixes não conseguiriam sobreviver. Muda a disposição do sol e da lua, que daríamos conta. Deus foi bom na criação. Deus é bondoso na sua misericórdia, no seu perdão, que é o próximo atributo. A bondade de Deus revela para nós a sua disponibilidade de nos perdoar. Deus te perdoa porque Ele é bom. Ah, mas tem Jesus. Sim, mas Ele criou Jesus para isso. Antes de você pecar, já estava determinado que Jesus viria por causa da bondade de Deus. Nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele é bom. Sabe, Deus, Ele é benevolente para conosco. Deus, Ele tem uma estima por nós. Deus, Ele preocupa conosco. Deus, Ele preocupa com o seu dia, meu irmão. Deus preocupa com a sua história. Sabe, a bondade de Deus, ela não está ligada a méritos. A bondade de Deus, ela não está ligada se você acertou ou errou. Bom, será que Deus me ama? Pequei hoje. Será que Deus é bom? Não estou falando isso para você vir uma vida de pecado, porque pecado tem consequência, amém ou não? Não queira as consequências do pecado, são terríveis. Não busque, não brinque com Deus, porque Deus é justiça. Deus é bom, meus irmãos. Terceira, fugiu aqui a palavra, irmão. Atributo comunicável de Deus. Deus é misericordioso.
Lucas capítulo 6, versículo 36. Sede misericordiosos como também é o vosso Deus. Sabe? A misericórdia de Deus refere-se ao seu amor compassivo, à sua disposição em perdoar todos os dias. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Ela se renova a cada manhã. Cada oportunidade que tem, Deus está renovando a sua misericórdia para conosco. Quando você confessa o seu pecado, Deus olha para você com misericórdia, através do sangue de Jesus, e te perdoa, e fala assim: olha, eu acredito em você. Deus é misericordioso, irmão. Deus nos cura. Pelas suas misericórdias, Ele nos restaura. Ele transforma aquela alma ferida, machucada, e nos faz algo novo. Deus muda a nossa história. Sabe? A misericórdia de Deus não tem limite. Ela é inesgotável. Esse é um atributo comunicável de Deus. A gente vê na Bíblia Deus restaurando os irmãos, Deus transformando os irmãos, Deus mudando a vida e a história dos irmãos. Davi, quanta misericórdia Deus usou para com Davi. Moisés, Paulo, Pedro, quanta misericórdia. Raabe. Todos os livros da Bíblia nós vemos atos de misericórdia de Deus. Nós vemos atos de amor de Deus. Todas as páginas da sua vida, não precisa ir para a Bíblia, voltar tantos anos atrás, mas quantas e quantas páginas da sua vida você vê atos de misericórdia de Deus? Quantas e quantas vezes nós dobramos os nossos joelhos e choramos diante de Deus? Quem já ouviu aquela música Amazing Grace? Acho que é assim que fala em inglês. Eu sou bom falar inglês, eu falo com Deus. Quantos já ouviram essa música? Meus irmãos, quem nunca ouviu essa música, Amazing Grace, coloca lá no seu computador e leia. Eu era um pecador, mas a graça me alcançou, essa graça maravilhosa. Misericórdia. Próximo atributo comunicável de Deus. Nós só falamos das coisas boas, né? Vamos falar agora de uma um pouquinho mais pesada. Justiça. Deus deixou-se revelar para nós a sua justiça. Deuteronômio 32, capítulo 4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, todos os teus caminhos são justos. Ele é Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Deus não tem erro, Deus é perfeito. Deus é o Senhor de todas as coisas. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou todas as coisas, Deus agiu com justiça, e essa justiça é perfeita. Essa justiça está na natureza de Deus, é quem Ele é imutável nessas coisas. Moralmente, Deus é justo. Deus é justo. Deus age de acordo com a sua santidade, o seu caráter imutável. Ele faz o que é certo e ponto final, irmão. Ah, mas Deus foi injusto. Não. Ah, mas Deus agiu de forma errada. Não. Deus tem controle de todas as coisas. Deus sabe para onde o mundo está indo. Deus sabe o dia que Jesus vai voltar. Deus sabe o dia que você vai morrer. Deus sabe todas as coisas. Ele é justo. Todas as coisas acontecem. Todas as coisas acontecem segundo a graça e a justiça de Deus. Sabe? Ele mostra a sua justiça no juízo e na sua recompensa. Deus, ele vai recompensar os justos e punir os ímpios de acordo com as suas obras. Você acha que Deus é justo ou não? Deus é justo quando alguém for para o inferno.
Deus é justo quando alguém for para o céu. Deus é justo, irmãos. Deus defende os oprimidos. Salmo 82, versículo 3, Isaías 1:17. Deus defende o direito dos pobres e oprimidos e injustiçados. Deus é Deus dos pobres, dos injustiçados. Deus faz justiça. Deus, Ele é justo ao cumprimento da lei. Ao cumprir a lei de Deus, Ele se faz justiça. Deus é justo. Deus, Ele é imparcial. Deus, Ele não olha como os homens vê. Deus, Ele olha com o olhar de justiça. E Deus não fica sentido por fazer justiça não, irmão. Deus faz justiça. Deus resolve. Deus mostra. Deus é bom. Deus se fez justiça em Cristo. A justiça de Deus foi revelada na obra redentora de Jesus Cristo. Através da sua morte e ressurreição, Cristo satisfez a justiça divina. Cristo, o sacrifício de Jesus, foi aceito por Deus. Nós somos justificados porque Cristo veio e se fez justiça por nós. Então, irmãos, não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Cristo veio e morreu no nosso lugar e foi aceito esse sacrifício. Só que Deus também nos chama a viver dessa forma. Deus chama o seu povo a viver de maneira justa, íntegra, reta. Deus chama o seu povo a viver de uma forma coerente àquilo que Ele ensinou. Não andar assim é procurar de Deus correção. Todas as vezes que não andamos segundo a vontade de Deus, Deus irá nos corrigir. Ah, mas Deus não é bom? A palavra de Deus diz que Ele ama, o Pai corrige ao filho que ama. Se o Pai corrige o filho que ama, Deus não fará essas coisas com nós, irmãos? O que é melhor? Andar segundo a palavra de Deus ou ser corrigido por Deus? É óbvio que uma vez ou outra nós vamos errar. Nós vamos pedir perdão. Mas quando Deus corrige, irmão, quem já tomou umas varadas aqui, de pai e da mãe? É ruim ou não é? Dá para chorar? Você imagina Deus, o irmãozinho está ali com o olho desse tamanho assim, Sabe, eu cresci, não apanhei muito não, graças a Deus, mas apanhei, viu gente? Mas os meus primos apanharam, meu Deus. Era todo dia, não vou falar o nome aqui, mas era todo dia, a tia chegava, nós morávamos em 3 casas assim, aqueles agrupamentos de família, já viu, né? E tem um monte de casa num lote só, a gente morava assim, todo dia, para ficar esperando para ver quem que ia apanhar hoje. Porque tinha as tarefas de casa, minha tia saía cedo para trabalhar, voltava, criança, adolescente, a tarefa não estava feita. Era mangueira, era chinelada, mas tudo deu certo na vida, tudo virou homem. Apanhava todo dia. Um dia sobrou para mim, mas passou. Mas deu certo, irmãos. Deus ama aquele que corrige. Por último agora, acabei, tá? Agora eu posso falar que é o último. Quinto atributo comunicável de Deus. Deus é santo. Posso ouvir um amém por isso? Amém. 1 Pedro 1, versículo 15 e 16 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque porquanto está escrito: sede santos, porque o seu Deus é santo.
A santidade de Deus refere-se à sua separação total do pecado. Em Deus não existe pecado. Na Trindade não existe pecado. Não tem como Deus viver em meios ao pecado. Não tem como Deus andar com pecado, porque Deus não é pecador. Deus é santo, Ele é perfeito em tudo que faz. Deus é santo. Meu Deus, por que me desamparastes? Quando Jesus disse lá no jardim, se possível, passe de mim esse cálice, Jesus, o maior problema de Jesus não era a cruz, irmão. Não era ser declarado maldito. Não era morrer numa cruz. O maior problema de Jesus, o maior questionamento de Jesus, ele sabia que quando o pecado da humanidade viesse sobre ele, naquele momento, ele se separaria de Deus. O cálice de Jesus é o cálice da separação de Deus, porque Deus não habita no meio aos pecados. A pureza moral de Deus. Deus é livre de qualquer imperfeição moral. Não existe. Porque a santidade dele se mostra no quão moral ele é. A justiça perfeita, a santidade de Deus exige que ele seja justo. Não vai achando que todo mundo vai para o céu, porque não vai. Não vai achando que viver uma vida mundana e declarar que Cristo é o seu Senhor e Salvador, você está no céu, porque não é assim. Porque viver uma vida cristã, segundo o chamado do Senhor, é uma vida separada do pecado. Não tem como, irmão, a gente separar do velho homem. De fato, não tem como a gente separar do pecado original. Do velho homem tem, despojar do velho homem. Tira isso aí, revestir isso do novo. Mas o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, por que o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero eu cometo a todo momento. Existe o pecado original, irmão, que nós lutaremos com ele todos os dias. Viver em santidade é viver separado de Deus, é separado para Deus, separado do mundo. Nós não podemos andar como o mundo anda, porque Deus nos separa para Ele, porque Deus nos chama para Ele. Aonde Deus revela a sua santidade? Deus revela a sua santidade nas Escrituras. A santidade é o tema central da Bíblia, não é? É Deus escolhendo um povo, separando um povo, é Deus mostrando a sua glória para um povo, é Deus dando vitórias para um povo, separando a forma de comer, separando o sábado, guardando tudo. Aí Jesus vem, Deus separa uma nação de sacerdotes, Deus separa a sua igreja e vai conduzindo com santidade, com justiça, com amor. De Gênesis a Apocalipse é Deus separando um povo do mundo, é Deus dando vitória a um povo por causa da sua obra, da sua santidade. Por causa do seu envolvimento com Ele. Deus mostra a sua santidade no templo, no tabernáculo. Não era todo homem que entrava na presença de Deus. Tinha os homens certos, tinha a hora certa, tem o dia certo. Tinha que fazer sacrifício pelos pecados dele e do povo. Não é de qualquer forma, irmão. Deus mostra a sua santidade na cruz. A única forma de resolver o problema do homem era outro homem que nascesse e vivesse sem pecados. Jesus veio, habitou na terra, viveu sem pecado e entregou-se naquela cruz. Jesus morreu por nós. Jesus se entregou por nós.
Isaías capítulo 6, versículo de número 3 diz: e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Apocalipse capítulo 4, versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, e vivem proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Meus irmãos, Deus é amor. Quantos podem dizer isso comigo? Deus é amor. Deus é amor. Nós podemos entender agora o porquê de todo o coração? Nós podemos entender o que essa conferência quer trazer para nós? Você não adora qualquer Deus, irmão. Você não adora um Zezinho da rua aí que você conheceu há 2 anos, 3 anos, igual eu, 20 anos. Você não adora qualquer um. Você adora o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que faz justiça, aquele que é santo, aquele que é amor, aquele que é misericordioso, aquele que é paz, aquele que transforma vidas. Você não adora alguém que morreu e está naquela tumba. Você não adora alguém que morreu e acabou. Você adora alguém que morreu e ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós não adoramos qualquer um. Por isso que eu estou dizendo, amar a Deus e conhecer a Deus é o fundamento, é a base principal para nós amarmos Ele de todo o coração. Só quem conhece Deus, experiência própria, ama a Deus de todo o coração. Só quem conhece Deus, lê a sua palavra todo dia. Só quem conhece Deus, ajoelha todos os dias e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, todo o meu coração é Teu. Irmãos, que Deus nós servimos! Deus não é seu amiguinho de faculdade, Deus não é seu amiguinho de escola, Deus é Deus! É tudo. Você só não entregou tudo porque você não conhece Deus. Desculpa se tem alguns que não precisavam ouvir isso. Você só não lê a Bíblia todos os dias porque você ainda não conhece Deus. Você só não ora todos os dias porque você ainda não conhece Deus. Acha que conhece, está dentro da igreja há 20 anos e não conhece Deus. Porque o dia que você conhecer a Deus, a sua vida muda. A sua história muda. O dia que você conhecer a Deus, isso aqui nada mais presta. Os prazeres desse mundo não prestam. Apóstolo Paulo, olha, isso aqui para mim é merda. Considerei como esterco. Sabe por que a sua vida não muda? Porque você não conhece Deus. Sabe por que o seu coração ainda tem outros deuses? Porque você não conhece Deus. A pergunta que o Breno fez lá: será que temos cumprido esse mandamento de forma correta? Será que amamos a Deus como deveríamos amar? Será? Irmãos, passa o resto da sua vida conhecendo Deus. Em vez de ficar vendo Netflix, vai ler a Bíblia.
vai ouvir palavra. Dedique-se à sua história. Se você tem que gloriar-se em alguma coisa, glorie-se em compreender a Deus. Nós acabamos de ler isso aqui. Não estou falando, irmão, que nós não vamos errar. Não estou falando que nós não vamos nos ajoelhar pedindo perdão para Deus. Nós vamos errar, mas nós vamos conhecer a Deus. Sabe por quê? Você prefere ficar em casa domingo em vez de vir para a igreja congregar com seus irmãos? É porque você não conhece Deus. Sabe por quê? Você não evangeliza? Porque você não conhece Deus. Porque se você conhecesse a Deus, toda pessoa que chegasse ao seu lado, você falava: Jesus te ama, cara. Vês, irmão, você conhece Deus, mas você conhece meias verdades sobre Deus. Talvez você conhece Deus por causa da religião. Talvez você conhece Deus por causa do poder de Deus. Talvez você conhece Deus por causa dos dons de Deus. Não, irmãos, não é isso. Sabe, é de todo o coração, toda a alma, toda a força, de todo entendimento. Você não pode depender da minha experiência para conhecer Deus. Você não pode depender da experiência do apóstolo Paulo, dos profetas. Aleluia, glória a Deus pela vida deles. Mas e eu? Mas e eu? E eu? O Senhor Jesus nos chamou para amar a Deus de todo o coração. Amém, meus irmãos? Amém. Quero orar com vocês. Vamos colocar de pé. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor é santo, o Senhor é bondoso, o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é um Deus de paz, longanimidade, o Senhor é bom. Obrigado pela Tua palavra nessa noite, obrigado por essa conferência, Pai. Eu quero te pedir em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos conhecer ao Senhor, nós queremos dedicar na leitura da Tua palavra, no estudo aprofundado da Tua palavra. Tem misericórdia de nós, porque nós pecamos, porque não conhecemos, porque nós vivemos uma vida relaxada, porque não conhecemos o Senhor. Nos faz ser conhecidos de Ti, ó Deus. Nos faz ser conhecido de Ti. Nos faz conhecer as Tuas obras. Nos faz conhecer os Teus direcionamentos. Nos faz andar para a glória do Senhor. Nos faz andar para aquilo que o Senhor tem nos direcionado, Deus. Não nos deixe andar um para o lado, outro para o outro. Nós queremos andar segundo o Teu amor e favor. Que possamos viver para a glória do Senhor. Que possamos viver a verdade do Teu Evangelho em nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu por muitos anos andei sem conhecer a Deus, servindo no altar. Servindo no altar de 2004 a 2014, 2015. Eu só sabia que Jesus morreu por mim e eu precisava amá-lo. E eu vivi a maioria desse tempo para uma instituição, até que eu comecei a conhecer Deus.
que eu estou te falando é o que eu vivi. De 2015 para cá, eu comecei a aprofundar naquilo que Deus é, não naquilo que Deus faz. Deus faz é consequência. De 2004 a 2015, eu fiquei muito grudado naquilo que Deus fazia. De 2015 para frente, eu comecei a entender quem Deus é. Isso mudou a minha história. O conselho que eu dou para vocês essa noite, para vocês viver de todo o coração, foque em quem Deus é, e não no que Ele faz. Porque o que Ele faz é consequência de quem Ele é. Isso vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Eu fui evangelizado por aquilo que Deus faz. Gostaria muito de ter sido evangelizado por aquilo que Deus é, mas glória a Deus pelos meus pastores, me amaram, honro, respeito eles até hoje. Homens que eu converso, homens que eu ainda tiro opinião. Deus sabe todos os planos. E o que eu quero te chamar hoje é para você conhecer a Deus como aquele que Ele é. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Palavras fortes, mas extremamente importantes, irmão. A Bíblia de capa a capa nos mostra homens e mulheres que, quando começaram a conhecer a Deus verdadeiramente, amaram tanto a Ele, que largaram tudo para trás. Isso que o pastor trouxe para a gente hoje é para levarmos para nossa casa e refletir. O quanto nós conhecemos a Deus. O quanto você conhece a Deus, o quanto eu conheço a Deus. Porque como Ele mesmo disse aqui, como você vai amar alguém, sendo que você não conhece essa pessoa? Se tem alguém aqui que ainda não conhece a Deus, neste lugar, não conhece a Deus, ainda não teve esse encontro transformador com Deus, busque. De todo o coração, busque. Busque. Vai ler a Bíblia, vai pedir ajuda, peça pessoas para te ajudar, para te ensinar. Porque você está perdendo a melhor coisa da sua vida. E se existe alguém aqui que já conhece a Deus, mas ainda parece que está um pouco travado, parece que tudo isso que o pastor falou aqui hoje parece algo muito utópico, longe demais. Irmão, não é longe demais. É algo que nós podemos alcançar. Nós podemos chegar lá. Nós podemos sim amar mais a Deus. Mas nós temos que lutar, buscar por isso. Se a forma como Deus nos amou foi entregando a sua vida por nós, a forma como nós devemos responder esse amor é também entregando a nossa vida diante dele. Amém? Amém. Glórias a Deus. Irmão, amanhã tem mais. Amém. Amanhã tem mais. Em nome de Jesus, esteja aqui conosco para a honra e glória dele. Vamos encerrar. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus possam estar sempre com cada um de vocês. Igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Quem quer diga amém? Aplauda Jesus. Ele é digno. Estamos encerrados.